Boa noite, graça e paz, irmãos, bom estar aqui com vocês. Quero agradecer ao pastor Leandro, à pastora Rafaela e também ao pastor Wagner, que fez esse convite diretamente para estarmos aqui nessa noite. Uma alegria enorme estar aqui com vocês, nessa igreja linda, tão necessária, que tem feito um trabalho tão significativo na região e florescendo além da região. Eu sou o pastor Pedro Vux, sou pastor lá na Atitude da Barra, lá eu sou pastor de rede, sou pastor da nossa juventude. E agora há pouco eu estava lá na igreja, viemos direto para cá, eu, a minha esposa, os nossos 2 filhos, somos de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e estamos morando no Rio já há alguns anos. Isso nos permitiu escrever o primeiro livro, Conhecer, Conviver e Comunicar. Na verdade, as unidades que eu trouxe para cá são das últimas, das 2.000 primeiras cópias. Acho que esgota esse final de semana, muito provavelmente. Não fizemos lançamento no domingo, lá na Atitude, fizemos um lançamento no Biuan. É um livro que é vendido de mão em mão, é um livro que tem sido adquirido por supervisores e líderes e pastores de várias igrejas, como a Central de Belo Horizonte, a Paz Church em Fortaleza, a Batista Coinonia, a maior igreja de Maceió. Esse livro já tem alcançado grupos de estudos e é um livro que fala sobre uma cultura ministerial, onde apresento 3 pilares importantes para uma vida forte e próspera ministerialmente dizendo. Passos simples, acessíveis, práticos, que podem ser executados na sua vida. Aqui você vai entender, em partes, o que fazemos para gerar mais de 100, 150 células em 1 ano e meio, lá na Rede Branca, na sede, e como treinamos semanalmente mais de 70 líderes de célula. Você vai entender como nos relacionamos ministerialmente com a igreja. Então, é um livro que eu indico para você que quer sair do lugar comum. É um livro que tem feito a diferença em tantas igrejas e na Atitude, especificamente na nossa juventude, revolucionou tudo. Então, se eu posso te indicar algo, está aí. Mas eu acho que tem umas 25 unidades somente, porque sexta nós vamos ministrar em outra igreja também. Eu não podia chegar lá sem livro. Então, está de fato acabando. Eu espero que você adquira o seu apenas R$ 29,90. Eu estou muito feliz pelo tema que me foi proposto, o tema que vocês estão inseridos, e eu trouxe algumas reflexões sobre um novo cântico, trouxe algumas direções sobre viver, criar, cantar um novo cântico, e, obviamente, eu preciso ter um cântico me sustentando nessa exposição. O meu está em Êxodo, capítulo 15, a partir do versículo 1, a versão que eu leio aqui é a NVI, e o cântico é o cântico de Moisés. Na Bíblia está escrito o seguinte: Então Moisés e os israelitas entoaram esse cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Águas profundas os encobriram. Como pedra desceram ao fundo. Senhor, a tua mão foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo glorioso derrubaste os adversários. Enviaste o teu furor flamejante que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram. As águas turbulentas firmaram-se como muralha. As águas profundas congelaram-se no coração do mar. Vamos ler até aqui.
Então, buscando entender como os cânticos eram escritos na Bíblia, eu entendi que eles têm uma teologia em comum. Eu entendi que eles não surgiram em momentos desconectados da revelação de Deus. Nenhum cântico, seja um canto fúnebre, seja de festa, todos estão acompanhados da manifestação da vontade de Deus. Obviamente, isso me leva a pensar que se da nossa parte vier a existir um novo cântico, ele tem que ser acompanhado da manifestação da vontade de Deus. Ele não pode ser desconectado da manifestação da vontade de Deus. Ele não pode ser um novo cântico retirado da minha experiência comigo mesmo, retirado do meu umbigo, retirado do meu estômago, retirado da minha vontade. Então, o cântico que o cristão canta, ou escreve, ou compartilha, ele é resultado de uma manifestação da vontade de Deus, seja para trazer vida ou para tirar a vida, seja para ligar ou para apagar a luz. Então, as canções geralmente nascem em novos momentos, e geralmente elas marcam novos momentos. Geralmente elas têm essa característica, nascem em novos momentos e marcam novos momentos. Com certeza você pode lembrar de uma canção que marcou a sua conversão, ou que marcou o seu batismo. No meu batismo, em 2004, se eu não me engano, cantou aquela, eu nasci de novo, nasci de novo. Eu lembro. E na minha adolescência, eu lembro da canção que acompanhou a minha adolescência, na igreja. Também lembro da canção que cantou na minha consagração pastoral, lá na Lagoinha, em Belo Horizonte. Também lembro de alguns louvores que foram entoados na minha apresentação pastoral, aqui na Atitude da Barra. Então, geralmente, essas canções, elas selam momentos em nossa vida. Uma vida sem canção é uma vida sem história. Se a sua conversão é desacompanhada de canções, seja que você escreveu ou que você cantou, de alguma forma faltou sensibilidade para perceber o que te rodeou ali. De alguma forma, o olhar estava mais na estética, talvez, do que no que era cantado ou entoado. De alguma forma, nós, se não temos na nossa bagagem ministerial algo que nos remeta a uma manifestação cantável da glória de Deus. Não sei se você repara, o pastor Josué não fica um mês sem cantar algo lá em cima daquele púlpito. Ele não fica um mês. E às vezes é uma canção que ninguém lembra, é só ele. Mas marcou a vida dele de alguma forma. Agora, nessa última vez que ele teve o câncer, ele cantou aí muito uma música, esqueci o nome da música, do Gabriel Guedes canta ela, o que é? Esqueci, não lembro, mas acompanhou ele sempre fala disso, que em momentos chaves da vida dele, ele tem canções que acompanham ele. Então, eu busquei entender como uma canção nasce, como uma canção começa a acompanhar a vida do crente. Então, as canções não necessariamente vão só nascer em bons momentos, mas tudo pode apontar para uma nova canção na nossa vida. Talvez não tenha um novo cântico no seu lábio ou no meu lábio, porque estamos esperando o melhor momento possível. Esperando o filho voltar, esperando o marido converter, esperando o dinheiro cair na conta, ou esperando o time ser campeão, ou alguma coisa, e estamos só esperando, e o lábio não balbucia uma nova canção. Mas não necessariamente é necessário o melhor momento para a melhor canção. Aliás, não existe a melhor canção, porque tudo que Deus faz é bom, e se tudo que Deus faz pode se reverter em canção, toda canção que cantarmos glorificando a Deus é boa. E dessa forma, nós olhamos para o Moisés, porque as canções expressam as verdades que Deus nos permite viver. Elas expressam as nossas inquietações, os nossos desejos, as nossas vitórias, as nossas derrotas. E quando a canção é sincera, ela reflete um coração sincero.
Então, as canções geralmente geram conexões, elas resgatam memórias, e no Antigo Oriente, no Antigo Testamento, canções eram cantadas de geração em geração para lembrar os feitos de Deus. As pessoas aprendiam a Bíblia através de canções. As pessoas aprendiam salmos cantando os salmos. Todas as vezes que você lê o salmo, você vai ler poema escrito por Davi para ser cantado sobre a melodia tal. Isso quer dizer que a população cantava aquilo em cima de uma melodia conhecida. Muitas dessas melodias às quais o Davi se apropria para entoar cânticos de louvor a Deus, eram melodias tocadas por pessoas que ainda não eram de Deus, mas eram conhecidas culturalmente pelas pessoas. Os judeus se conectavam com aquilo. Então, é interessante pensar que a manifestação de Deus ultrapassa a manifestação humana quando Ele quer se revelar através de um novo momento na nossa vida. E todo mundo aqui pode cantar uma nova canção, desde que se permita viver algo novo com Deus. Desde que se permita experimentar algo novo da parte de Deus. E qual que é a sua nova canção? Você deve estar pensando: eu não sei fazer poesia, eu não sei nada de melodia, eu não sei nada de harmonia. A canção é um coração aberto, expressando os feitos grandiosos de Deus. Então, por isso, às vezes, as pessoas lembram mais das músicas do que dos discursos. É verdade. Às vezes, você vai pregar uma mensagem legal, a pessoa vai lembrar de 20% dela. Mas vai ter uma música de 3 minutos, que aquela pessoa vai lembrar de 100% dela. E eu não estou falando que a música substitui o sermão, de forma nenhuma. Não existe disputa nisso. A questão é que, se essa música for bíblica, se essa música for cristocêntrica, se essa música apontar para as Escrituras, se essa música revelar o caráter de Deus, ela acrescenta na nossa construção cristã. Ela acrescenta na nossa memorização bíblica. Ela acrescenta na revelação de Deus para a gente. Então, todas as vezes que um novo cântico surge, ele deve carregar alguns pilares para glorificar a Deus, fortificar a igreja e também atrair os descrentes. É aí que nós começamos a pensar por que alguns às vezes não entendem as nossas músicas. Pode ser porque não estejam conectando as pessoas totalmente com Deus. Pode ser que aquele novo cântico não surgiu de uma experiência com Deus. Pode ser que aquele novo cântico surgiu de uma oportunidade comercial. Pode ser que aquele novo cântico surgiu de uma revelação terceirizada. Mas, quando é uma revelação digna da assinatura de Deus, ela toma a igreja por completo, e nós não precisamos nem dela escrita aqui. O Espírito nos conecta em coral, em coro, para cantar as verdades que Ele quer que a igreja cante. Eu já vi isso muitas vezes acontecendo. Não tem música, não tem nada, mas vem o Espírito Santo, Ele afina as nossas vozes, Ele conecta o nosso coração, e aquela canção expressa o que Ele quer fazer com a igreja. Mas quando não tem conexão com Deus, pode ter data show, pode ter aqui time code, pode ter o que for, a galera vai ficar com o braço para baixo, a galera não vai erguer as mãos, vai ser um ambiente frio, porque está isento da manifestação de Deus. O que eu quero te dizer é que todos aqui podem ser agentes de adoração, desde que dos nossos lábios saiam cânticos que glorifiquem a Deus. Então, nessa ótica, é injusto resumir a adoração aos amigos do louvor, sendo que todos podemos adorar. É desequilibrado colocar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 pessoas como agentes de adoração da igreja, sendo que a igreja pode adorar, e adora em espírito e em verdade. É por isso que todos podemos entoar um novo cântico, desde que o nosso coração expresse as vontades de Deus. A Bíblia mostra muitos cânticos que foram entoados ou criados em momentos importantes da história. O povo memorizava e passava esses cânticos de geração em geração.
Hoje, novos cânticos de fato são raros. Raro, um novo cântico é raro. Um dia eu fui ouvir uma banda nova, falaram assim, ó, a banda lançou um disco novo. Eu falei, lançou um disco novo? Eu fui ouvir, sabe o que era, pastor? Só releitura. Cantando as músicas que meus avós cantaram. Porque são músicas que refletem mais a glória de Deus do que as músicas que estão conseguindo produzir hoje, em sua maioria. Eu não quero generalizar. Não quero generalizar. Mas quando eu olho para o passado e enxergo mais verdade do que o presente, significa que a revelação de Deus, ainda que seja poderosa hoje, não está sendo absorvida por nós como alguns absorveram no passado. E transformaram em canções como alguns transformaram no passado. Um novo cântico surgia de uma hora para outra na igreja. Eu já vi. Profeta, eu tenho algo para dizer. Aí, de repente, ele começava algo ali, Deus falando. Virava uma música local da igreja pequenininha, mas tinha uma música que Deus entregou naquela vigília, que Deus entregou naquela sala de oração, que Deus entregou em algum momento. Muitas canções que nós ouvimos aí, que estouraram no Brasil, surgiram assim. Ou você acha que a pessoa se fecha num estúdio e começa a escrever? Acontece, mas não é sempre assim. Então, o cântico de libertação de Moisés nos ensina sobre a construção de um novo cântico para as nossas vidas. O que acontece aqui? O Moisés está cantando a libertação. Deixar o faraó para trás. O faraó perdeu. O exército do faraó perdeu. O jugo do faraó desapareceu. O povo agora podia chegar onde Deus disse que eles chegariam. O povo podia ir na direção que Deus disse que iriam. E o que o Moisés faz quando eles passam pelo mar vermelho aberto? Ele canta. Ele celebra. Ele aponta para Deus. Tem um novo cântico de vitória. Será que alguém aqui não passou pelo mar vermelho e esqueceu de dizer algo para Deus? Será que não tem alguém aqui passando pelo mar vermelho e não tem algo sendo gerado no seu coração para dar glória a Deus? Será que não tem alguém aqui que pode olhar para trás e falar, o meu perseguidor foi destruído, os cavaleiros que vieram na minha direção foram derrubados? Será que não tem alguém aqui que pode dizer que a mão do opressor foi derrubada pela mão do Salvador? Será que não tem alguém aqui que pode dizer que o olhar do maligno foi destruído pela bondade do Pai? Será que não tem alguém aqui que pode dizer que a luz dissipou as trevas que lhe rodeavam? Podemos. Será que não tem alguém aqui que pode olhar e ver as armas que queriam nos alcançar destruídas e diante disso render honra, glória e louvor a Deus? Será que os escudos que ficaram pelo caminho, os dardos que ficaram pelo caminho, será que as armaduras que ficaram pelo caminho não nos remetem a um novo cântico de gratidão a Deus? Quantas portas você já abriu, querido? Às vezes tem uma fechada, mas você esqueceu das 200 que Deus já abriu para você. Quantas colinas você já subiu? Talvez tenha uma grande, mas você esqueceu das 90 que você já subiu. Quantas vitórias você conquistou? Talvez uma está difícil, mas você esqueceu dos vencedores que Deus colocou no seu caminho e das medalhas que vocês conquistaram na caminhada. Um momento difícil não deve me impedir de enxergar o que Deus já fez até aqui. E é por isso que todos temos motivos para cantar, para celebrar e para glorificar a Deus. As coisas não estavam boas para Moisés, não. Logo depois disso, o povo começa a reclamar com o cara. Nós vamos morrer de fome, nós não temos comida. Era melhor ter deixado a gente lá na mão do faraó. Você é doido, você e seu irmão são lunáticos. Você acha que o Moisés estava tranquilo? Depois de tudo que o faraó fez, humanamente falando, nós não estamos falando da vida espiritual aqui não, mas humanamente falando, aquele povo acreditava que o faraó era Deus, irmãos. 99% acreditavam que o faraó podia ressurgir daquele mar ali se ele quisesse. Para eles, o faraó era um Deus. O faraó se falava Deus.
O mundo olhava para o faraó como Deus. É por isso que quando o faraó começa a lidar com Deus, ele começa a ser enfraquecido. E a única coisa que de fato destruiu o faraó foi o que o faraó dizia que era dele. Ele falava, eu sou o rei do Mar Vermelho. E ele padeceu no Mar Vermelho. Ele falava, o meu império passa pelo Mar Vermelho. E o império dele desapareceu, ruiu no Mar Vermelho. E diante disso surge uma nova canção. Será que eu e você não temos motivos para uma nova canção ainda hoje? Será que eu e você não podemos deixar para lá a afinação, deixar isso com os profissionais e entender que adoradores, amadores, se conectados com o coração de Deus, podem entregar louvores que edificam. É aqui que nós estamos, queridos, olhando para o cântico. E a primeira característica de um cântico que edifica a igreja é o seguinte: celebra os feitos de Deus. O Moisés está celebrando os feitos de Deus. Ele diz, cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. É cristocêntrico. Cristo está no centro. Não tem homem nenhum sendo exaltado aqui, não tem glória nenhuma sendo derramada sobre homem aqui, não tem homem nenhum sendo colocado no lugar de Deus, não tem mulher nenhuma sendo colocada no lugar de Deus, não tem sabor de nada, não tem gosto nenhum, não tem coisa, não tem nenhum tipo de atributo, a não ser a manifestação de Deus, não tem chororô, não tem melancolia, não tem lágrima forçada, não tem pede para emocionar, tem a revelação da glória de Deus. Ele já começa falando assim, olha, cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Eu cantarei ao Senhor, dele é a vitória. Ele tira o dele da reta. A canção não começa exaltando o homem, começa glorificando a Deus. É assim que a nossa vida tem que ser. Uma vida que glorifica a Deus. Uma vida que aponta para Deus. Uma vida que não está satisfeita em si mesma. Um novo cântico fala mais sobre Deus do que sobre nós. Deus sempre faz mais do que nós. A vontade dele é que opera nas nossas vidas. E é por isso que cantamos e vivemos o que ele nos permite viver. Um novo cântico deve celebrar os feitos de Deus na nossa vida. Celebrar os feitos de Deus. Às vezes nós acreditamos que os feitos de Deus são só coisas super especiais. Super especiais. Segunda, terça-feira, depois de 8 dias, eu acordei sem febre. Terça agora. Não sei se você já ficou vários dias com febre. Acordar com febre é muito ruim. Você acorda todo suado. Eu tenho um relógio aqui que marca a minha bateria do corpo, de energia para praticar esporte. Eu acordava todo dia com 10 de bateria. Eu falava assim, meu corpo não está recuperando. Eu não tenho condição nenhuma de fazer nada, só ficar na cama. Aí, quando eu acordei um dia, numa terça-feira, sem febre, eu falei com a minha esposa, graças a Deus, eu levantei sem febre. Uma coisa simples. Levantar sem febre, levantar sem a cabeça doendo, levantar sem o corpo suado, levantar sem precisar trocar a roupa de cama, porque ficou toda suada durante a noite, você com febre, sem precisar trocar o short, porque parecia que eu tinha corrido de noite, todo molhado. A manifestação da vontade de Deus nos alcança em momentos simples da nossa vida, mas merecem grandes louvores da nossa parte. O Senhor não está esperando você ver o Corcovado se mover para se render a Ele. O Senhor já se revelou a você e a revelação dele é o suficiente para o novo cântico surgir. Diante disso, o que nos resta é pensar em outro argumento de um novo cântico nas nossas vidas. Segundo, reconhece a poderosa mão de Deus atuando. Ele diz, lançou ao mar o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é minha força e a minha canção.
Aqui não está reconhecendo que foi o homem, aqui não está reconhecendo que foi o tio rico, aqui não está reconhecendo que foi o amigo polícia, aqui não está reconhecendo que foi o tio desembargador, aqui não tem nenhum outro contato. É a revelação da vontade de Deus tocando, e o cântico está reconhecendo que foi a poderosa mão de Deus que atuou para que aquilo acontecesse. E na nossa vida é necessário reconhecer a mão de Deus atuando. Eu sei que você estudou para passar no concurso, mas se você passou foi porque Deus quis. Eu sei que você estudou para estar no emprego que você está, mas se você está lá é porque Deus quer. Caso contrário, não estava. Então, reconhecer a mão poderosa de Deus é gratidão. Um coração grato é um coração pronto para viver milagres. Eu sempre digo que gratidão é fertilizante para milagre. Eu nunca vi um ingrato viver milagre de verdade. Nunca vi. Você já viu? A pessoa murmuradora, a pessoa que só reclama, a pessoa que está sempre falando mal de tudo, não vive milagre. É para viver provisão financeira, que não necessariamente é milagre. Fez lá ajuizou uma ação um tempo atrás lá, saiu a ação dela, que sai para todo mundo. Aí eu falo, Deus me abençoou. Eu não estou falando disso não, cara. Você não resume a manifestação de Deus a uma causa ganha. Nós estamos falando de milagre, nós estamos falando de revelação da glória de Deus. Você já viu um ingrato viver? Não vive. Quem não reconhece que é Deus agindo, não vai viver próximo de Deus nunca. Eu sei que tem gente aqui que está me ouvindo, que é gente boa demais, que é legal demais, que é agradável demais, que é possível pagar umas 6 pizzas para mim, para minha rapaziada ali no Ferro e Farinha no final do culto, certo? Mas eu sei que se você for ingrato, não tem jeito, não vai viver milagre, não vai desfrutar da revelação de Deus, não vai desfrutar da versão que os homens de Deus desfrutaram, de ser submisso, de ser amigo de Deus. Então, o novo cântico tem que ser conectado com a gratidão, com o reconhecimento de que se eu estou de pé, é porque Deus quer que eu estou de pé. Se eu entrei, é porque Deus quis. Se eu saí, é porque Deus quis. Se a porta está fechada, é porque Ele quer. Se abriu, é porque Ele quer. Terceiro, mantenha a conexão entre Deus e o povo. Está dizendo, Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu Pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Está mantendo a conexão entre Deus e a criação. Não é um cântico que deixa Deus de um lado e um homem de outro. É Deus agindo na vida do homem o tempo todo. É Deus interferindo na nossa essência, é Deus interferindo na sua essência, é Deus interferindo na minha essência, é Deus nos entregando revelação atrás de revelação, é Deus nos tirando da dor e nos colocando na alegria, é Deus nos tirando da solidão e nos colocando na mesa onde tem gente para repartir o pão, é Deus a todo instante, é tudo em todos. Como o apóstolo Paulo disse, um novo cântico não deve deixar Deus de um lado e os homens dos outros. O novo cântico deve inserir Deus na vida de todos. E quando surgir um novo cântico dos nossos lábios, que ele seja para celebrar os feitos de Deus, que ele seja para reconhecer a poderosa mão de Deus, que ele seja para manter a conexão entre Deus e a igreja. E o quarto, para finalizar, que seja para louvar a Deus pela salvação que Ele derramou sobre as nossas vidas. Ah, se não fosse pelas misericórdias que se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Cristo disse na cruz, está consumado, e está consumado. Gênesis 3,15, Deus diz, o descendente da mulher vai pisar na cabeça da serpente.
É por isso que celebramos, é por isso que cantamos a vitória de Cristo na cruz. O Jonathan Edwards, ele diz o seguinte, em um livro muito legal, ele diz assim, o nome do livro é a mesma frase que eu vou citar aqui. Ele fala, é a morte da morte na morte de Cristo. A morte morreu. Ninguém podia fazer isso antes de Cristo. Ele nos deu salvação. Ele nos tirou de um lugar que ninguém tirava. É por isso que o Moisés está cantando. Sair das mãos do faraó? Possível. O povo nem sabia que existia algo além daquelas muralhas. O povo nem sabia que existia deserto. O povo não sabia lutar. O povo não sabia empunhar uma espada. O Moisés não sabia nem conversar direito. O Moisés, homem simples, que foi educado como um rei, sim, como um príncipe, sim, mas simples. Para guiar um povo pelo deserto, só Deus para salvar a gente assim. Eu fui para a igreja em 97. Eu não lembro de muita coisa que rolou na minha vida antes da igreja, não. Até porque antes disso eu ia na igreja católica, com a minha família. Não consigo imaginar um mundo sem Deus agindo para salvar o perdido. Não consigo. Não consigo passar por um grupo de pessoas e não orar no meu espírito para Deus alcançar aquelas pessoas. Às vezes eu nem quero correr na orla sábado, mas sabe por que eu corro? Porque eu sou profeta ali, eu vou passando, passo por um jovem, Deus leva no Biuan hoje à noite. Eu faço isso, eu boto o vídeo e eu não sei se vai, mas eu oro. Eu estou no Barra Shopping, eu vejo alguém, Deus, um dia vai estar lá no nosso culto. Se for de outra igreja, que volte para a igreja dele. Mas eu estou orando por aquela vida. Você entende que a salvação que nos alcançou pode alcançar outras pessoas? E você entende que essa salvação é tão poderosa que ela vira o nosso estilo de vida? Você entende que quando Deus revela para nós o que Ele fez em nós, nós queremos que outras pessoas vivam o que nós estamos vivendo? Essa é a nossa canção. Que alcança o perdido, que não sossega enquanto as pessoas se sentirem abraçadas pelo Espírito Santo, onde quer que elas estejam. Às vezes eu estou passando, vejo um cara ali, uma pinta de surfista, eu oro, Deus, se esse cara for na igreja, ele leva uns 30 com ele. Leva uns 30 com ele. Toca o coração dele. Muda a vida dele. Tem hora que eu estou orando tanto que eu não vejo nem o tempo passar. Eu gosto, eu faço isso, é um exercício que eu faço há muito tempo. Sabe por quê? A salvação não é um privilégio, é dádiva, é graça. E quem é salvo deseja que os outros sejam salvos. Sabe por quê? Quem é salvo está refletido nesse cântico aqui. A Bíblia diz que ele lançou ao mar os carros de guerra, o exército do faraó. Os melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Águas profundas os encobriram e como pedra eles desceram para o fundo do oceano. O inimigo se gloriava e dizia: eu perseguirei e os alcançarei, dividirei o despojo e os devorarei, com espada na mão eu os destruirei. Mas enviaste o teu sopro e o mar os encobriu, afundaram como chumbo nas águas volumosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Quem é semelhante a ti, Senhor, que abre o mar e nos faz passar seco por ele? Quem é semelhante a ti, Senhor, que derruba os melhores guerreiros do faraó e eles não alcançam um monte de idoso, um monte de criança, um monte de mulher? Você sabe onde você estava e você sabe onde você está. Você sabe de onde Deus te tirou. Eu não quero te obrigar a nada. Mas um novo cântico vai ser consequência da gratidão pelo que Deus fez na sua vida.
gostaria de orar pela sua vida agora, em nome de Jesus. Se você puder, curva a sua cabeça onde você estiver. E antes de orar por você, eu queria pedir algo. Que você orasse por você, em nome de Jesus. Que se algo aqui tocou o seu coração, que se algo aqui gerou em você um movimento de posso pensar de um jeito diferente, posso viver de um jeito diferente, fala com Deus. Talvez Deus vai te entregar uma nova canção agora. É de lugares assim que fluem novidades de vida. Eu não sei como você chegou aqui, mas Deus te mostrou que Ele pode sim continuar agindo na sua vida. E agora eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, aqui está a sua igreja, aqui está o seu povo. Homens, mulheres e crianças estão aqui, Pai, disponíveis para o teu toque, disponíveis para a sua manifestação, disponíveis para que o Senhor se revele a eles. Eu não sei a história, eu não sei os caminhos que trilharam, eu não sei o tamanho do inimigo que os persegue, mas nós lemos aqui que o Senhor, quando quer, nos livra do mal. E eu sei que é a tua vontade nos livrar do mal. Então livra-nos em nome de Jesus. Que cada coração aqui, Pai, sinta de fato a tua presença poderosa invadindo de uma forma transformadora, de uma forma legal, de uma forma leve. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, faça o que só tu podes fazer nesse lugar.